Desde a primeira vez que eu coloquei meus pés na Irlanda, já tem 14 anos. É claro que algumas coisas mudaram entre 2011 e 2025, mas isso é o que eu faria hoje se eu quisesse ter sucesso aqui no país. Tem muita gente que vem como intercambista simplesmente com um pensamento de curto prazo, vou para lá, vou curtir, vou viver uma experiência diferente e acaba não aproveitando a oportunidade que tem na sua mão naquele momento. Então eu vou falar alguns pontos aqui que eu faria se eu estivesse chegando nesse ano aqui na Irlanda. Bom, vamos lá, né? Quando eu cheguei aqui, as oportunidades eram bem diferentes. Algumas coisas eram bem mais fáceis de se conseguir e outras coisas muito mais difíceis. Hoje eu vejo que é mais difícil você dar o primeiro passo para você fazer o intercâmbio. Mas ao mesmo tempo, tem muito mais oportunidades e informações do que antigamente para você conseguir ficar aqui. Conseguir um emprego, arrumar uma casa e ter a sua família aqui na Irlanda. Na época que eu vim, o intercâmbio durava 1 ano, então você comprava um curso de 6 meses e você tinha mais 6 meses de férias. Durante os 6 meses de férias, você poderia trabalhar 40 horas. A imigração não era tão rígida quanto a escola. Se faltasse ou não tinha tanto problema assim. E as coisas foram mudando. Hoje você só consegue ficar 8 meses ali durante o período do intercâmbio. E esses 8 meses, apenas 2 meses são de férias que você pode trabalhar 40 horas. Isso aí te restringe muito. Então acaba sendo uma atividade corrida, porque você tem pouco tempo para aproveitar. E aí, durante aqueles 2 meses, você mal consegue juntar o dinheiro para pagar a próxima renovação. Então, você tem uma experiência muito condensada. Então, eu faria algumas coisas diferentes. Em primeiro lugar, antes de vir para cá, eu já começaria com um planejamento diferente. O planejamento tem que ser a longo prazo. Você não deve pensar em vir fazer o intercâmbio apenas para passar 8 meses e voltar. Eu acho que isso é um pouco de perda de dinheiro, se você quiser ficar apenas 8 meses aqui. Por quê? Vai ser difícil, principalmente se você não tem inglês nenhum, aprender o inglês suficiente para você se considerar assim fluente, ou pelo menos um nível avançado, e você vai ter que voltar para talvez o mesmo emprego que você estava no Brasil. Não vai dar tempo de conhecer muita coisa aqui na Irlanda e principalmente na Europa. Juntar dinheiro você não vai conseguir, então é muito apertado para você tirar algum proveito disso. Então o que eu faria? Eu viria com planejamento de longo prazo. O intercâmbio, na minha concepção, não dura só 8 meses. É um planejamento ali que você faz 2, 3, 5 anos ali para frente. Você está tomando uma decisão que vai mudar a sua vida futura, não é simplesmente aquele pequeno momento ali. Então eu faria algumas ações. Por exemplo, antes mesmo de vir do Brasil para cá, começaria a aprender inglês. E não é aprender inglês naqueles cursinhos que duram a vida inteira e que não te ensinam nada. Eu começaria a consumir todo o conteúdo que eu posso em inglês, faria esses cursos grátis do YouTube, colocava aplicativos em inglês, faria o seu celular todo em inglês, faria cursos extras. Por exemplo, o curso que a gente tem aqui na descrição também, faria cursos em inglês para aprender, para você não chegar aqui totalmente zerado. Então, eu me dedicaria bastante a aprender inglês. A maioria das pessoas, quando vem aqui para a Irlanda, elas não decidem de uma hora para outra, não vem no mês que vem, não. A maioria das pessoas tem um plano ali de 1 ano, 2 anos, para pagar as parcelas ali do intercâmbio e conseguir vir para cá. Então, nesse período, aprenda inglês. Aí você fala, mas se eu vou para a Irlanda aprender inglês, para que eu vou aprender aqui no Brasil antes de sair? Mas, cara, o conhecimento que você vai ter antes de sair não vai ser jogado fora, não. Você vai poder arrumar muito mais oportunidades com o seu inglês, e não só na Irlanda, em qualquer outro país. Então, aprenda inglês, e mesmo que você não queira vir para a Irlanda, tá certo? Inglês é essencial no mundo que a gente vive hoje. Grana. Na época que eu vim, a Irlanda recomendava trazer 1.000 euros. Depois eles alteraram para 3.000 euros ali, porque o estudante tinha que comprovar na imigração. Hoje esse valor está 4.680 euros. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vim para cá uma vez, fiquei um tempo, depois voltei para o Brasil e voltei para a Irlanda novamente. Nessa comprovação financeira dos 3.000 euros, na minha época era 10.000 reais mais ou menos.
Hoje, esses 4.680 euros já vão lá para a casa dos 30 mil reais. Então, a gente sabe que está muito mais difícil. Eu recomendo você trazer a grana que é necessária e, se puder, trazer até um pouco mais, para você não passar perrengue aqui. A gente sabe que a situação de acomodação na Irlanda não está das melhores, então cuidado para você não acabar tendo que dormir em alguns lugares que você não queira e, na pior das hipóteses, ter que voltar para o Brasil por falta de oportunidades aqui de acomodação e tal. Então, se você trouxer o dinheiro, aquilo vai te auxiliar ali naqueles primeiros meses. Já que a gente está falando de planejamento, tem muita gente que adia muito o intercâmbio, esperando o momento perfeito para chegar. Quem está planejando fazer o intercâmbio, ou imigração e tal, morar fora, não espere a vida inteira. Tem muita gente que fica esperando o momento perfeito. Ah, quando eu me formar na faculdade. Ah, quando eu tiver o emprego tal. Ah, quando eu tiver férias que me permitam sair. Então fica naquela coisa a vida inteira e nunca toma essa decisão. Então, assim, venha o quanto antes. Se você tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio com 18, faça com 18. Se você tiver a oportunidade com 20, faça 25, 30, tal. Faça, mas não fique esperando o momento perfeito que tudo vai se alinhar para você vir aqui para a Irlanda. Se você estiver fazendo faculdade, e aí você vai falar, eu quero esperar me formar. Ok, mas se seu planejamento for de longo prazo, veja se essa faculdade se alinha com o propósito de você vir para a Irlanda. Então, se for uma faculdade de TI, de engenharia e outros cursos aqui que você pode aproveitar, que estão na área crítica, né, no Critical Skills aqui na Irlanda, eu viria, aí tudo bem. Mas se for um curso que não tem nada a ver, que seu pai te forçou a fazer, e aí você fala, eu vou terminar a faculdade porque vai ser importante. Cara, se esse curso não vai poder ser utilizado aqui, eu vou dar um exemplo aqui que é a área de direito, que normalmente você não vai poder ser advogado aqui. Tem algumas formas de você trabalhar na área jurídica, ok, mas é uma burocracia diferente. Mas, por exemplo, se for um curso assim de sociologia, que você não vai usar aqui, não está na área do Critical Skills, eu não terminaria, não esperaria terminar para poder fazer o intercâmbio aqui. Eu viria antes mesmo, entendeu? Então não fique protelando, adiando tudo, a ponto de tudo ser perfeito para você poder vir para cá. Agora, se for um curso de Critical Skills, uma engenharia, uma TI, aí sim, termina, porque quando você vier para cá, você já vai ter muito mais chance, muito mais empregabilidade, vamos dizer assim. Agora vamos lá, chegando aqui, o que eu faria depois desse planejamento todo? Bom, como eu falei, o intercâmbio não deve ser aquele planejamento inicial de 8 meses. Você tem que planejar 2, 3, 4, 5 anos para frente. O que eu faria? Eu faria o intercâmbio esses 8 meses, mas se meu inglês já estava mais ou menos, né? Que eu estava fazendo os cursos lá no Brasil ainda. Cheguei aqui, só aperfeiçoei, só treinei mais. Tive a oportunidade de conversar com nativos, com muita gente diferente. Eu tentaria sair o mais rápido possível do intercâmbio. Ou seja, faria uma faculdade. Se eu já tivesse uma faculdade de TI, de engenharia e alguma experiência na área, tentaria ir para o mercado de trabalho o mais rápido possível para conseguir um emprego fixo na área e assim ter uma vida plena aqui, uma plenitude aqui na Irlanda. Mas se eu não estivesse nessas áreas, iria tentar fazer uma faculdade e iria aproveitar ao máximo essa faculdade para poder conseguir um trabalho e também viver uma vida plena aqui. Agora, no estudo, no intercâmbio, eu iria aproveitar o máximo para aprender o inglês o mais rápido possível para ter uma fluência e uma confiança na hora de falar. Porque tem muita gente que é fluente no papel, mas não fala, tem vergonha. Então, eu iria fazer o máximo para eu quebrar essas barreiras, para eu estar falando tudo fluentemente e para poder ingressar no mercado de trabalho comum aqui. Durante o intercâmbio, durante aqueles 8 meses, claro, eu iria procurar trabalhar em qualquer lugar, fazer o famoso cleaner, né, ser um faxineiro, trabalhar num bar, num restaurante, ia me manter, mas eu iria focar em inglês e o mais importante, eu iria deixar de focar no supérfluo.
Cara, nos 8 meses aqui, eu iria evitar fazer viagens pela Europa. Tipo, vou conhecer Londres, Paris, Amsterdã e tal. Eu evitaria isso. Afinal, você está com um planejamento mais longo. Então, você não quer ficar aqui só 8 meses. Se você quer ficar aqui só 8 meses, tudo bem, né? Vai conhecer tudo aí. Mas, neste caso que eu estou falando, evitaria todas essas distrações e focaria em conhecer a Irlanda. Então, eu pegaria aqui alguns tours que tem aqui, iria visitar o Cliffs of Moher, iria na Irlanda do Norte, que é um país diferente, mas fica na mesma ilha, iria conhecer as coisas aqui ao redor de Dublin, se você estiver aqui na capital. Então, focaria nessas viagens, ao invés de ficar viajando para todos os países da Europa assim que eu tivesse uma oportunidade. Além disso, evitaria comprar o iPhone mais novo da época ou gastar toda semana em bares aqui. Evitaria esses gastos iniciais porque eles vão ser essenciais na hora que você for renovar para uma faculdade. Uma coisa que eu faria, sairia o quanto antes daquele centro, do centrão de Dublin, e iria para os bairros mais afastados. Eu iria procurar uma bicicleta, ia comprar uma bicicleta para morar um pouco afastado e assim ter minha liberdade, não depender do ônibus e ter uma casa mais decente, né? Não dividir com 20 pessoas e ter que dividir quarto ou às vezes até cama. Então, me afastaria um pouco para tentar mais qualidade de vida e teria uma bicicleta ali para me locomover. Galera, é muito importante você ter paz na sua casa e você dividir o quarto com mais de uma pessoa já diminui muito a sua qualidade de vida e faz você querer sair daqui o quanto antes. Então, para você ter paz, você precisa nem que seja pagar um pouco mais caro, mas dividir apenas com uma pessoa no máximo. Então, essa escolha é muito importante para você. E uma coisa que eu vou falar aqui, não para os intercambistas, mas para quem vem para a Irlanda já com trabalho fixo, eu procuraria o mais rápido comprar uma casa. Então, juntar uma grana ali e depois dar entrada num depósito e tal e comprar uma casa. Porque a sua vida vai melhorar muito, acredite em mim. Depois que você compra a casa e você para de pagar aluguéis exorbitantes e você tem segurança para você e para sua família, cara, sua vida decola aqui na Irlanda. Então vamos lá, eu passei algumas dicas práticas de planejamento e do que você deve fazer quando você chega aqui na Irlanda, onde você tem que focar e onde você tem que tirar o foco. Mas a ideia principal é, galera, o planejamento é muito importante para você chegar até aqui, mas também para você definir o que você vai fazer depois que você chega aqui. A ideia é sair do intercâmbio, chegar, mas sair do intercâmbio o quanto antes. Então, não esperar fazer 2 anos e aí você ter que fazer uma faculdade porque você não tem outra escolha. Se você consegue fazer uma faculdade depois dos primeiros 8 meses, tenha certeza que as coisas vão melhorar no futuro para você. Porque você vai sair com uma formação, você vai sair com um visto 1G, que vai te permitir trabalhar por 1 ano sem precisar de visto de trabalho, então você vai poder trabalhar em qualquer lugar, inclusive em algum escritório ou alguma big tech que seja, uma empresa que vai poder te dar uma oportunidade de visto futuro. Você vai crescer não só como pessoa e profissionalmente também. E mesmo que a sua vida na Irlanda não dê certo, que você tenha que voltar para o Brasil, você vai voltar com um curso superior internacional que vai poder ser reconhecido lá no Brasil ou em qualquer outro país que você queira. Então isso aí vai dar uma melhorada no seu currículo e você vai ter oportunidades diferentes, não é? Quando eu falo como o visto era mais fácil na minha época, né, na primeira vez que eu vim para cá, muita gente pode até ficar desanimada, né? Mas, gente, eu garanto, hoje tem muito mais oportunidades de regularização, de trabalho que dão vistos e que tem uma abertura maior para brasileiros. É impressionante a quantidade de oportunidades que existem. E a quantidade de informações também. Então, hoje tem muito mais gente informada sobre como funciona empregar um estrangeiro. Tem muito mais informação sobre os trabalhos disponíveis. Tem muito mais gente produzindo conteúdo na internet sobre esses trabalhos. Então, à medida que ficou mais difícil chegar até aqui,
se regularizar ficou muito mais fácil. Para quem está disposto a passar pelos desafios do intercâmbio, da própria vida aqui, do clima que a Irlanda a gente sabe que não é dos melhores, quer uma vida melhor para você, quer se regularizar, quer crescer, ainda existe muita oportunidade. Então é isso, galera. Eu só queria ajudar as pessoas que querem fazer o intercâmbio aqui a abrir um pouco a cabeça e não vir assim, eu vou lá, vai ser a melhor oportunidade do mundo e só isso e não sei o que vai acontecer depois. Vim totalmente despreparado e sem planejamento. Então é para isso que eu faço este trabalho aqui no Boulder. E eu espero ajudar muita gente que está com aquela dúvida e não sabe por onde começar e como prosseguir aqui. Então eu queria te convidar a comentar aqui se você tem alguma dúvida relacionada a intercâmbio, à Irlanda e tudo mais, porque é assim que a gente vai produzindo os próximos vídeos para a gente saber até os convidados que vêm aqui no Boulder. Queria te convidar também para assistir os episódios do Boulder que a gente conta as histórias aqui. Então tem muita gente que veio para cá com planejamento, com a cabeça já certa do que queria e acabou avançando aqui muito mais rapidamente. E se você tem dúvidas sobre intercâmbio, não sabe bem e ainda assim quer conversar comigo, quer bater um papo aqui frente a frente comigo, entra aqui no link que eu vou deixar aqui e vamos fazer uma consultoria individual. Assim, eu posso te ajudar ali diretamente se você me falar quais dúvidas que você tem e também contar um pouco do seu background ali, da sua história, porque assim eu vou poder te ajudar de uma forma mais personalizada, tá bom? Se você quer fazer intercâmbio, não sabe ainda a agência que você quer, eu recomendo a FlyUp. Eu vou deixar um link aqui, aí você pode clicar, preenche o formulário e eles vão entrar em contato com você, tá bom? A gente também tem um formulário para quem quer fazer graduação aqui na Irlanda, então pode clicar aqui também. Então é isso, tem muita informação aqui no Boulder, se inscreve aqui no canal e não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. Tá bom, galera? Se planeje, venha com fé, venha com pensamento positivo, venha disposto a enfrentar os desafios que vão aparecer, que tudo vai dar certo para você, eu tenho certeza. Eu estou aqui há 14 anos, nem sempre tudo foi fácil, as coisas demoraram de acontecer, teve muitas vezes que eu perdi a esperança, pensei em voltar, mas eu agradeço por ter tido conselhos de outras pessoas que me ajudaram a colocar a cabeça no lugar e também de ter tido a fé em mim mesmo para conseguir seguir aqui e enfrentar os desafios que apareceram. Então é isso. Se tiver dúvida, comenta aí e vamos nos falando, tá bom? Valeu, galera. Tchau.